E eu gostaria, então, de perguntar ao doutor Cláudio, para ele iniciar respondendo algumas dúvidas que surgem aí no meio jurídico das empresas sobre o que é a LGPD, para que ela veio. Bom, primeiro aqui já uma reclamação, né? Logo de início. Não, eu não entendo como LGPD. Eu gosto de LGPDP, porque ela trata a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Portanto, não Exatamente. abarca os dados de pessoas jurídicas, tá? Então, essa já é a minha primeira reclamação, que eu já trago aos colegas, aos internautas que aqui estão. Na verdade, doutor Nador, nós estamos falando da Lei 13.709/2018. Veja bem, 2018, nós tivemos aí um período de vacatio legis, né, férias da lei, e ela entrou em vigor, 3 datas que nós temos, né, dezembro de 2018, dia 18 de setembro de 2020, e agora, dia 1 de agosto de 2021, as sanções administrativas entrarão em vigor. Então, uma lei que tem 3 períodos de férias, mas a essência, o mais importante dela, em termos de aplicação aos titulares e os controladores, o marco é 18 de setembro de 2020. Essa lei, do que ela cuida? Ela cuida de tratamento de dados pessoais. Lembrando que tratamento é gênero e nós temos várias espécies, tá? Uma delas é a coleta. Então, aqui um conceito introdutório inicial, quando nós falarmos tratamento, é gênero, que nós temos aí quase 20 espécies de tratamento de dados. A mais conhecida pelo leigo refere-se à coleta, mas nós temos o compartilhamento, nós temos a reprodução, tá? Então, é importante esses conceitos iniciais. Agora, observem que essa lei dispõe sobre tratamento de dados, inclusive em meio digital. Significa que abarca também tratamento em meio analógico, em papel, por exemplo, tá? É importante fazer essa ressalva, porque às vezes o desinformado, né, pode imaginar que, não, só e-mail digital? Não, inclui o meio digital, mas não somente. E ele visa proteger os dados das pessoas naturais, que é a linguagem do Código Civil. Nós entendemos, né, para simplificar aí a linguagem, as pessoas físicas, né, aquele que tem CPF merece a proteção dos seus dados pessoais. É aquele chamado, né, doutor Júlio, aquele petróleo, né? Esse petróleo, os dados são de todo mundo, né? Todo mundo pode tratar, não. Com essa lei nós temos aí uma clareza nesse sentido, que busca exatamente proteger os dados dos titulares, né, das pessoas físicas, e que tem como objetivo, doutor Nador, a proteção desse direito fundamental. Nós temos, inclusive, uma proposta de emenda constitucional em trâmite, que é 17 de 2019, que busca elevar, né, status constitucional de garantia individual, esse direito, até alguns discutem de forma autônoma, de tal sorte que proteja esses direitos da liberdade, da privacidade e o desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, em síntese, é uma lei de 2018, Lei 13.709, que busca a proteção dos dados pessoais. Então, eu gosto de LGPDP, né? Aí já é um acréscimo nosso que a gente reclama, porque ela não protege dados de pessoas jurídicas, mas dados... Não é qualquer dado, né? Não é qualquer dado, né? Os da proteção de dados. Dados é um termo muito amplo, né? Inclusive, pode se constituir um dado pode ser qualquer ativo de informação da empresa, não só, né, os dados pessoais. Então, para que não haja confusão, né? Essa lei, é importante esse destaque que você fez, Cláudio, que ela tem um objetivo específico, né, que é a proteção dos dados pessoais. Dados que não identificam não vai importar, né? Os dados que identificam pessoas, né? Aí sim, eu acho que são os dados que devem ser coletados, né? Desde que eles sejam identificáveis, né? Isso, qualquer dado ou qualquer informação que possa identificar uma pessoa, exatamente, doutor Nador. E a importância da LGPD, ela vem, né, de um movimento, né, internacional, né? É uma discussão, a proteção dos dados pessoais é uma discussão relativamente recente, mas que tomou conta da preocupação em âmbito internacional, né? É um movimento que começou lá na Europa
a legislação europeia já está em vigor há muito tempo, e essa legislação ela é muito rigorosa e ela, inclusive, obriga os cidadãos e as empresas europeias de, se fizerem negócios com empresas estrangeiras, que elas devem exigir desses seus fornecedores o mesmo grau de proteção. Então, nesse movimento, essa legislação europeia começou a ter um potencial de interferir o mercado, o comércio internacional, né, Cláudio? É, Exato. então, o Brasil teve que se mobilizar, os nossos legisladores aí se pautaram por essa preocupação de preservar, né, a competitividade do Brasil perante o mercado internacional, e veio e, então eles estabeleceram trouxeram essa nova legislação, a LGPD, né, conceberam essa nova legislação, em grande parte baseada na legislação europeia, né, mas com alguns toques aí brasileiros, né, para se aplicar realmente aqui a nossa realidade, mas que em grande parte ela atende os objetivos dessa preocupação internacional e legítima, individual nossa, né, para proteger direitos individuais nossos, né, porque às vezes as empresas elas têm um olhar aí para a LGPD como se fosse mais um problema, né, mas na verdade ela vem trazer vários benefícios do ponto de vista dos direitos individuais das pessoas, né? Nós, como pessoas naturais, agora nós temos direitos sobre os nossos dados pessoais, né? É um direito reconhecido. Então nós podemos pedir aí, entrando um pouco já no assunto aí sobre os direitos dos titulares, né? Nós temos o direito de saber quem tem os nossos dados, qual é o tratamento que é dado, por quanto tempo ele ficará armazenado. Nós temos o direito de pedir a exclusão, né? Nós temos o Mas direito de saber se ele foi compartilhado. Então, tudo isso só é possível se tiver uma legislação forte, né? Que tem também sanções fortes aí, que é um assunto que a gente vai falar em breve. Em acréscimo, doutor Júlio, lembrando que no arcabouço jurídico nacional nós temos a Constituição Federal, né, que trata da proteção da intimidade, está lá nos direitos e garantias individuais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem somar com esse sistema que já tem um fundamento constitucional, né, lembrando aí no princípio da hierarquia das normas, e o próprio Código de Defesa do Consumidor, que trata de banco de dados também. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados vem somar, inspirada na lei europeia, chamada GDPR, que está em vigor desde maio de 2018. Então, basta olhar para a União Europeia, as sanções administrativas já estão sendo aplicadas lá, nesse movimento internacional de proteção de dados, por conta dos vazamentos de informação, né? Inclusive com impactos nas eleições de países estrangeiros. Então, esse movimento todo mundial de proteção dos dados, né, que é um patrimônio hoje fundamental, esse patrimônio digital das pessoas, merece a proteção, né? São dados até sensíveis, dados de crianças e adolescentes, perfis de compras. Então, nesse sentido que o homem, né, descobriu a importância, desvelou a importância dessa proteção de dados, principalmente numa sociedade da informação. Esse ativo, como o doutor Júlio comentou, ele tem valor econômico, tá? Daí porque o Brasil abraçou isso, e caso assim não o fizesse, teria sérias dificuldades até em termos de comércio internacional. Então, afetaria as relações comerciais e de proteção. E o Brasil tem um perfil exportador, enfim, a urbanização que não se adequar estará encrencada, além das sanções administrativas, com o seu próprio negócio, né? Então, acho que é uma lei, ela é pequena, doutor Nador, tem 60 e poucos artigos, mas ela traz uma nova cultura da privacidade, uma nova cultura da proteção. E nesse abrangente, né? Sim, ela causa impacto na gestão. Eu acho que nós iniciamos, e dá para ver que a lei de proteção de dados ela veio para ficar. É evidente que nós precisamos nos adaptar a isso, né? Eu gostaria de fazer a pergunta a vocês,
né? Quais são as empresas que vão sofrer um impacto? Todas as empresas vão ser impactadas pela LGPD, né? E quais as consequências que isso pode trazer? Por exemplo, uma empresa de venda de produto, né? Ou uma empresa de prestação de serviço, elas vão ser abrangidas pela LGPD? Essa é uma pergunta interessante, porque tenho visto aí nos meios que a gente frequenta várias perguntas no meio dos empresários se eles vão estar sujeitos, quem vai estar sujeito a essa lei da LGPD. Eu imagino que tem aí essa dúvida, é assim, abrangente, são muitas empresas, terceiro setor, prestação de serviço, industrialização de matéria-prima, todas as empresas fazem parte de um rol, do qual eles hoje ainda têm dúvida. Eu gostaria de ouvir um pouco, tanto o Cláudio quanto o Júlio, o doutor Júlio, para a gente poder mostrar aos ouvintes, né, sobre esse tema aí que é muito importante. Sem dúvida, doutor Nador. Essa lei, ela trata da proteção de dados de um lado, né, do titular, que a lei chama, que é a pessoa física, a pessoa natural. Do outro lado, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as de direito público. Então, se nós olharmos as pessoas jurídicas de direito privado, nós temos lá, segundo o Código Civil também, né, ele estabelece a natureza jurídica dessas pessoas jurídicas. Nós teríamos as empresas, né, as sociedades empresárias, elas devem observar. Nós temos também as associações que integram o universo do chamado terceiro setor, as fundações, as próprias, olha que interessante, doutor Nador, as organizações religiosas também, né? Então, essas pessoas jurídicas devem observar isso, e aqui nós acrescentaríamos também a pessoa física que tem atividades de cunho econômico. Então, o profissional liberal, o cirurgião dentista, ele deve observar também a proteção de dados. A lei ela estabelece algumas exclusões, tá, para fins de pesquisa, para fins jornalísticos, enfim, tem as exclusões da lei, mas eu gosto de citar um exemplo. Vamos imaginar aí, né, aquele pipoqueiro, o pessoal que faz lá o cachorro-quente, se ele tiver uma fichinha, né, doutor Júlio, anotado as preferências, né, gastronômicas do doutor Nador, ele já está tratando dados, né? Então, ele merece tem lá o seu celular, até o seu e-mail. Então, mesmo a pessoa física que tem atividades desse cunho econômico, ela deve observar, é claro, numa escala, assim, um exemplo bem simplório, ele deve observar também. Então, a lei não afasta o cumprimento do que das atividades do Estado, né, que alguns chamam de primeiro setor, tanto nos entes da federação, prefeitura, Estado e União devem observar isso. Também nós teríamos no segundo setor as atividades econômicas, as empresas, sociedades empresárias, como chama o Código Civil, e por fim, como nós acrescentamos, o denominado terceiro setor, composto por associações e organizações religiosas. Então, esses atores todos devem observar, e reitero, não somente aquelas que tratam em meio digital, mas em meio analógico também, o papel, aquele armário de aço, né? Até os advogados também, doutor Nador, né? Ele deve ter a proteção de dados, aqueles colegas que têm lá os processos físicos, né, naquele armário, aquela pastinha suspensa, ele tem o dever, a obrigação de proteger esses dados pessoais. Imaginar colegas que atuam em direito de família, direito penal, olha só, nós temos aí uma quantidade enorme de informações que merece a proteção. Então, posso concluir dizendo o seguinte, raramente você tem uma atividade, um negócio, uma atividade profissional que não trate dados, né? É praticamente impossível hoje, né, na sociedade da informação, não tratar dados, que é gênero, compartilhar, etc, etc. Então, acredito que todos os gestores, públicos e privados, terão esse assunto, doutor Júlio e doutor Nador, de proteção e privacidade de dados, estará na nossa mesa nos próximos 5 anos, no mínimo, tá? E essa lei não é brasileira, o doutor Júlio já trouxe esse exemplo, a inspiração, a nossa é na União Europeia, nós temos países, inclusive da América Latina, enfim, Estados Unidos também, alguns estados, até na China, hoje li só para ilustrar, li hoje uma reportagem que na China tem lá proteção de dados também, olha que interessante. Então, todos os países, independente da filosofia
em teoria geral do Estado, devem observar, porque esse patrimônio é muito importante. Então, você gestor, você empresário, você profissional liberal, aquele que atua em clínica médica, fiquem atentos. Recomendo fortemente que deem uma lida nessa lei, lembrando que as sanções entram em vigor, como nós já comentamos, dia 1 de agosto desse ano. Então, nós tínhamos um período muito largo, né, de férias da lei, já está chegando o final, e as estatísticas são muito ruins, doutor Nador. Se você imaginar algumas pesquisas, falam em 15% a 20% das empresas, hein? Nem vou falar de outras áreas, que entendem esse tema, dedicaram algum orçamento, estão tendo esforços nesse sentido. Então, a preocupação é grande, as multas e sanções são pesadas. Nós vamos provavelmente falar sobre isso, né? Doutor Juros, por favor, complemente aí, que estiquei um pouquinho a resposta, mas é para dizer o seguinte, abarca quase todo mundo. Não se aplica só a empresas, né? Pessoas físicas, né? Se você não tem um CNPJ aberto, mas você, de certa forma, utiliza dados pessoais para a finalidade de seu negócio, né? Mesmo que ele não seja formal, não esteja formalizado, a LGPD se aplica também, tá? Então, é uma preocupação que atinge os empreendedores em todos os níveis, desde antes de sua formalização até depois de constituído, às vezes, grandes grupos econômicos, né? A LGPD ela terá impacto. Ela impacta até, como o Cláudio disse aí, até a administração pública, né? As prefeituras, né? As câmaras municipais, os governos estaduais e o governo federal, todos eles, as autarquias, né, as inúmeras autarquias que existem, todas essas empresas, todos esses organismos, eles deverão obedecer a LGPD, né, sob pena de serem punidos também, segundo o que está previsto na lei, e os titulares, que somos nós, né, cada um de nós temos todas as empresas e todos esses órgãos da administração pública deverão estar aptos a atender às nossas solicitações. Então, é um desafio interessante que vai impactar praticamente a todas as empresas, né? Algumas áreas nós temos feito projetos nesse sentido, as áreas de marketing, pessoal de publicidade, propaganda, porque tem bancos de dados aí até anteriores à vigência da lei, então a área de e-commerce, o pessoal tem utilizado a questão do site também, será bem impactado, tem a questão da gestão dos cookies, os contratos com os fornecedores, que atuam em nome dessas empresas, né? A lei chama de controladores, aquele que detém o comando, o controle, dá ordem sobre tratamento de dados no âmbito do seu negócio. Então, essas áreas, às vezes, ele delega para terceiros, prestadores de serviço, armazenagem na nuvem. Então, esses contratos com os fornecedores, e observe, inclusive, os empregados, doutor Nador. O empregado é um titular, é uma pessoa física, caberá ao empregador a proteção desses dados pessoais. Então, nesse universo todo, a área de recursos humanos tem que ficar muito atento, inclusive, né, para ilustrar, né, doutor Júlio, no processo de seleção e recrutamento. Você candidata a uma vaga na empresa ou no seu consultório médico, você entrega lá o currículo e lá tem dados pessoais, tá? Então, esse é um exemplo. O que nós temos que adquirir é uma lente nova, né? Eu gosto de dar esse exemplo, a lente que eu chamo LGPD. Então, se você tem um processo que trata dados, processo no âmbito, na linguagem administrativa, eu trato dados pessoais, deixa eu colocar a lente aqui da LGPD para observar o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, e elenca uma série de direitos que nós provavelmente comentaremos. Então, essas áreas, a parte de contrato, tem que revisitar o site, eventualmente você pode, via cookies, né, que é um arquivo de texto que facilita a navegação, você pode estar coletando os dados, e depende do que você coletar, os cookies que você ativar, você pode coletar dados sem o consentimento, né, no caso desse usuário, desse navegante lá no seu site. Isso tem uma repercussão muito forte, você estaria descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas, doutor Cláudio, nos seus sites, eles vão ter que fazer uma adequação dos sites por causa da LGPD, porque eu observo que muitas empresas não têm como política de privacidade,
não tem um aviso sobre cookies, termo de uso. Isso tudo vai ter que ser adequado para empresas, porque dependendo do tamanho das empresas que têm seu site, algumas não contemplam algumas coisas. É obrigatório hoje com a LGPD? Exatamente. Para a proteção dos dados, né, a LGPD tem uma série de princípios. Um deles é da transparência, tá? Então, são uma série de princípios e caberá ao controlador informar claramente quais são as informações, qual é o ciclo de vida, e o veículo para isso, ou é a política de privacidade, ou pedaços dela, que é o aviso de privacidade. Então, se nós observarmos, a partir dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né, você tem que clicar um monte de aceites lá. E esse aceite não pode estar pré-preenchido, tá? Tem questões aí internas. Daí porque, doutor Nador, é importante unir a equipe jurídica, a equipe de TI e a equipe do webmaster exatamente para fazer esses ajustes, né, doutor Júlio? Mas, por favor, nos ajude também. Sim, sim, a questão dos sites, essa dúvida, ela é muito pertinente, tá, doutor Nador? Porque geralmente os sites, eles são os sites das empresas, ou mesmo de pessoas físicas, né? Eles são concebidos para como um meio de contato, né? É um meio de se apresentar ao mercado e é uma forma de se iniciar uma relação com um possível cliente. Então, geralmente, os sites possuem um formulário de contato, um simples formulário de contato. Só que um formulário de contato é uma forma de coleta de dados pessoais. E a coleta de dados, ela já é um tratamento de dados, né? Conforme a lei. Então, o titular, ele precisa ser informado de como os seus dados serão tratados antes da coleta, o ideal, né? O ideal é que ele seja informado, esteja ciente de quem é o controlador, né? Quem irá receber essa informação, para que finalidade, antes do contato, tá? E também, né, nesse momento de preenchimento, naquele momento em que ele clica para enviar, né, o formulário preenchido, o titular, ele geralmente é a melhor oportunidade para se coletar um consentimento também do titular, que também, segundo a lei, o consentimento ele é uma decisão informada, né? Então ele só pode dar o consentimento se ele já foi previamente informado. E aí vem esses desafios que o Cláudio trouxe aí de apresentar, então, se dar a oportunidade do titular conhecer a política de privacidade da empresa, né, antes de fornecer os seus dados para o controlador. Deixa eu aproveitar também e fazer uma pergunta sobre os dados antigos que as empresas detinham antes da LGPD poderão ser utilizados posteriormente, agora da lei? Qual o tipo de tratamento que eles vão ter que dar a esses dados que foram colhidos anteriormente, sem consentimento, sem a lei em cima para fiscalizar? Esses dados já foram colhidos. Esses dados poderão também ter fuga desses dados das empresas. Isso poderá causar um dano às empresas. Então, a minha pergunta vai nisso. Eles poderão ser utilizados ou vai ter que ter uma modalidade diferente de tratamento? A parte 1 da resposta, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo 63, doutor Nador, estabelece que o órgão fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? A NPD, né? Nós chamamos de NPD, essa autoridade nacional, ela estabelecerá as normas para essa adequação progressiva, o que ainda não ocorreu. Então, nós estamos vivendo um aguardo, como a NPD enxergaria isso, só que não resolve a questão, né, hoje, né, à luz da legislação, o que fazer. Então, o que nós temos que observar? Aguardar uma deliberação da NPD sobre essa adequação progressiva dos bancos de dados constituídos até a vigência da lei, tá? Que seria aí uma data limite, 18/9,
até 17/9, os bancos de dados existentes. Entretanto, em projetos que nós temos desenvolvido, né, Júlio, esse assunto ele é recorrente e nós temos dado assim recomendações. Aí eu busco o socorro do Dr. Júlio, né, para complementar dicas práticas, o que fazer com o banco de dados constituído ou mantido antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, algumas recomendações práticas, Dr. Júlio vai acrescentar. Por favor, Dr. Júlio. Sim, seguindo aí o princípio de que o titular ele deve ser sempre informado da forma que a organização está tratando os seus dados, né? A primeira oportunidade que se tiver, então, de se informar a política de privacidade, né, a gente indica que ela seja utilizada. Porque é, essa situação que o Dr. Nader trouxe, ela é muito comum, tá, de empresas que já possuem bases de dados e que não possuíam uma política de privacidade antes, formal. Talvez ela até existisse na empresa, mas não estava documentada, né? Então, eventualmente, né, agora até de forma urgente, as empresas que não tinham uma política de privacidade, elas passarão a ter, né? Então, constituindo-se esse documento, a gente indica aí que deva-se aproveitar a primeira oportunidade para informar ao titular a existência dela, né? E aí é uma oportunidade também de se convidar o titular, né, a conhecer a política de privacidade e a fornecer o seu consentimento, ele estando de acordo, né, com o tratamento de dados, que praticamente não iria mudar, né? Então, se ele eventualmente autorizou o tratamento de dado atrás, ele vai consentir em fornecer o seu a permissão para o tratamento de dados, né? E é uma oportunidade também para se fazer uma limpeza, né? Porque uma base de dados, ela só tem valor se as informações que estiverem nela forem atualizadas, né? Porque geralmente as pessoas que fazem parte de alguma base de dados, ou elas tiveram algum relacionamento anterior com a empresa, ou são potenciais clientes, né? Então, se uma dessas pessoas, por exemplo, não tem mais interesse, ou às vezes até faleceu, né? Ou por alguma razão não tem nenhum potencial de se converter ou de ter valor econômico, né, para a empresa, então é melhor para a organização que ela saiba, então, para que ela possa excluir eventualmente dados desatualizados ou dados de pessoas que realmente não têm mais interesse em acompanhar os seus serviços ou receber informações a respeito da empresa, né? Muito bom, né, Júlio? Então, nós estamos falando, doutor Nador, da higienização, né, desse banco de dados, onde esse titular, essa pessoa física, tomará contato com essa política de privacidade e até declinar, né, de integrar esse banco de dados, faz lá o tal do opt-out, né, lá no finalzinho lá desse e-mail, se for o canal, enfim, você vai depurando isso. E aí acrescentar um paradigma, né, Júlio? A lei não veda o tratamento de dados. Tá? E nós temos, assim, alguns paradigmas equivocados. A lei vai dificultar o tratamento de dados. Sim, ela busca a proteção dos dados, onde os direitos têm que ser preservados, os princípios, etc, etc. Então, é aquela cultura anterior que vamos coletar o máximo de dados. Se um dia eu precisar, eu já tenho. Não, aí o seu risco aumenta. Então, ele tem que atender uma finalidade, tem que atender uma necessidade e tem que estar adequado. Daí a importância de fazer um diagnóstico, né, doutor Júlio? Verificar quais são os bancos de dados que eu tenho, quais são as origens. A aquisição de banco de dados se tornou uma questão bem complexa que merece uma atenção, em especial o pessoal da área comercial, doutor Nador. Voltando um pouquinho nas áreas, tá? Então, esse mapeamento, esse diagnóstico é importante porque nós temos detectados em projetos, né, Júlio? Bancos de dados que às vezes o gestor esquece que tem, né? Então, essa radiografia, esse mapeamento, esse inventário de dados, exatamente para apurar, para levantar informações, quais são os bancos de dados, da onde vieram,
qual é a base legal para tratamento, requer todo um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse assunto, o banco de dados anteriores, merece uma atenção especialíssima, olhos redobrados nesse assunto para afastar as sanções administrativas da lei. A resposta fica um pouquinho longa, mas é um assunto complexo e merece, assim, esse olhar, esse alerta para o nosso internauta, né? Para aquela história, um olho no gato, outro olho no peixe agora, né? De olho na LGPD, olhar para dentro da lojinha, falar, opa, peraí, deixa eu falar com o meu consultor jurídico, né? O consultor dedicado a esse tema, porque nós estamos aprendendo esse assunto de proteção de dados e combatendo a cultura anterior da máxima coleta, de um cuidado não tão adequado, e essa lei ela traz questões importantes, né, doutor Júlio, de responsabilização. Então, acho que conseguimos responder aí a questão do banco de dados anterior, mas seguimos, por favor, doutor Nadur. Vamos tomar um café e voltamos.